Oi, boa tarde. Tô vendo se já tem algumas pessoas para a gente começar. Bom, boa tarde. Eu vou começando e aí as pessoas vão entrando. Não sei se está dando para escutar. Eu tenho pouca experiência com essas transmissões aí ao vivo, então espero que esteja dando tudo certo. Alguém podia dar um retorno se está dando para escutar? Bom, primeiro a Ângela entrou. Tá dando para escutar? Tá bom o áudio? Boa tarde, Ângela. Só me dá um retorno se tá ok o áudio. Ah, que bom. Então tá dando para escutar. Queria me apresentar, eu sou Tatiana Oliveira Moreira, sou psicóloga, trabalho na segunda vara da infância, juventude e idoso aqui da capital. Queria agradecer o convite feito pela Ângela Borges, que está aqui, que está presente na sala. Obrigada. O Dr. Estevão Silva também, que é o presidente da ANAM. Agradecer à ANAM pelo espaço. Dizer que é muito importante, né, nesses tempos que estamos todos e todas em quarentena, poder ter espaços como esse, né, para poder compartilhar experiência, compartilhar conhecimento. Então, eu espero que a gente possa conversar um pouquinho. Eu terminei o meu mestrado ano passado fiz mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana, e a minha dissertação foi sobre acolhimento institucional de criança e adolescente, pensando os marcadores de pobreza, raça e gênero. E é disso que eu vou falar hoje aqui. Vou falar um pouco da realidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E espero que a gente possa compartilhar um pouquinho. Acho que para algumas pessoas que já têm estudado relações raciais, né, o que eu vou falar não é tão novidade, mas o que eu tenho percebido, por exemplo, em grupos de habilitação para adoção, ou as pessoas em geral que não têm a proximidade com o tema, é que tem muita pouca clareza
da realidade do acolhimento, né? Então, acho que eu trouxe um pouco aqui do que quero falar um pouco dessa realidade, né, para não só desmistificar algumas coisas, né, mas também para pensar junto o que a gente tem feito e o que tem para fazer diante do quadro que se apresenta. Tem uma fala que é muito recorrente, né, assim, que é na mídia e nos contextos de palestras. As pessoas falam muito que a maioria das crianças e adolescentes que estão nos abrigos, né, nas instituições de acolhimento, o nome formal, né, que está no estatuto é instituição de acolhimento, mas a gente acaba no dia a dia falando muito em abrigo, tanto os serviços de uma maneira geral, quanto, né, na mídia. Então, hora eu vou falar abrigo, hora eu vou falar serviço de acolhimento. Mas a gente tem que... Então, uma coisa que eu acho importante da gente falar da gente pensar, né, quando a gente fala isso, que a maioria das crianças e adolescentes são negros. O que a gente está... o que quer dizer isso, né? Assim, as pessoas sabem por quê? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, por exemplo, nos grupos de habilitação. As pessoas sabem por quê que a maioria das crianças e adolescentes são negras? Geralmente, não. As pessoas não fazem ideia que isso, na verdade, vem de um contexto cultural e social, né? Não é uma informação isolada. Tem um contexto para que isso aconteça. E foi uma coisa que eu fui observando ao longo do trabalho, né, dos anos trabalhando com a infância, que isso é comum, né, mas que a gente pouco problematiza, né? Então eu quis exatamente na minha pesquisa problematizar o que tem de histórico, de socioeconômico nessa característica do acolhimento. E aí, para isso, eu utilizei bibliografia, dados do IBGE, da Fiocruz, e aí eu vou falar um pouquinho disso, dessas conclusões, né, que eu fui abordando na pesquisa. Tem uma colinha aqui do lado. Só que não está funcionando muito bem, não. Então, se a gente for... Um primeiro dado importante é o dado do censo do Ministério Público de dezembro de 2019, que não é muito diferente dos outros censos. O Ministério Público faz semestralmente um compilado dos dados do acolhimento do Estado. E aí o total de crianças e adolescentes em dezembro era 1.575. Esse número varia, né? Hoje provavelmente está um pouquinho diferente, mas não varia tanto, é mais ou menos essa média. E de crianças negras, crianças e adolescentes, desse 1.575, 1.250 são negras, que corresponde a 79,37%. Então, quase 80% das crianças e adolescentes acolhidas são negras. E, na verdade, isso está relacionado com outros parâmetros sociais também, né? Por exemplo, os indicadores sociais do IBGE de 2017 mostram que as pessoas com rendimentos menores da população brasileira, 80% são negros. Dessas pessoas, 64% são mulheres negras
com filhos até 14 anos, sem cônjuge, e que vivem na linha da pobreza. Então, a gente pode pensar que um dado está relacionado ao outro, né? Assim, essas crianças que estão acolhidas, que são quase 80%, e essa população que também é a população de menor renda no país, que corresponde também à população negra. E aí a gente pode, eu acho importante contextualizar, que muita gente associa o racismo à opinião pessoal, à pauta identitária, né? E eu acho que é importante a gente superar essa ideia de que o racismo ele não constitui a sociedade brasileira, porque é exatamente o contrário. Assim, o racismo define a estrutura social brasileira, social e econômica. E daí vem o conceito de racismo estrutural, que muita gente vem atualmente estudando, né? E um conceito que eu tenho utilizado é do Silvio Almeida, que tem um livro que chama O que é Racismo Estrutural. E acho que é uma boa introdução para quem não tem tanta conhecimento da literatura. Acho que é um bom início para começar essa discussão. E aí ele fala como que o racismo ele vai influenciar e vai determinar as desigualdades políticas, econômicas e sociais. E criar as condições para que determinado grupo de pessoas seja discriminado, né, e excluído a partir da raça. Então, é importante partir do pressuposto que racismo não é só quando alguém ofende outra pessoa, né? O racismo ele define a estrutura social brasileira. E a partir daí ele vai definir, né, em diversos pontos, né? Por exemplo, por que a maioria dos juízes, dos médicos não são negros, por que a maioria dos negros estão em muitos cargos, né, considerados subalternos. E aí tem que ficar muito claro que isso não é, em hipótese alguma, questão de falta de competência, mas sim questão estrutural que fez com que os negros tivessem uma situação de desigualdade de oportunidades. Tanto que quando os negros alcançam esses lugares de destaque, são sempre muito bem-sucedidos. Então é importante a gente também não banalizar e naturalizar, né? Porque o que a gente acaba vendo é a naturalização, né? Agora que a gente tem visto na mídia modelos, atrizes, atores, a gente tem visto uma representatividade maior. Mas isso à base de muita luta, porque por muito tempo isso foi invisibilizado. E aí outro ponto importante é que a raça, ela está intrinsecamente relacionada às desigualdades de gênero e de classe. No Brasil, isso reflete quando eu falo, por exemplo, daquele dado que 64% das mulheres em situação de pobreza extrema são negras. Então, as mulheres negras, elas sofrem racismo, elas sofrem sexismo e elas ainda sofrem as consequências do capitalismo, que acaba fazendo com que ela seja oprimida também nessa questão econômica, né? Então, é um conjunto de opressões que algumas autoras e autores já vêm falando há muito tempo,
né, mas por causa do racismo acadêmico, que também existe e por muito tempo imperou, esses autores foram invisibilizados. Por exemplo, a Lélia Gonzalez, que tem o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é da década de 80, se não me engano. Beatriz Nascimento, Luísa Barros, já vinham falando desse encontro de opressões, né, que fazem com que a mulher negra seja a base da desigualdade na pirâmide social. E aí tem uma autora, a Kimberly Crenshaw, uma jurista americana, que ela, na década de 80, cunhou o termo interseccionalidade, que ela compara as opressões com avenidas e que o cruzamento dessas avenidas faz com que determinadas pessoas sejam como se fossem acidentadas nessas avenidas de opressões, né? Então, esse conceito ele é importante porque não só o conceito em si, mas essas análises que vêm sendo feitas há muito tempo, até mesmo por essas autoras brasileiras, porque é o que aparece, por exemplo, nos serviços, né, de proteção à infância e no judiciário, na vara da infância, que geralmente são mulheres negras, sem o pai da criança, nem presente, nem afetivamente, nem financeiramente, e muitas vezes não tem apoio de outros familiares, né, sem o apoio do Estado, e muitas vezes esse cuidado com essa criança fica comprometido. Não por falta de vontade dessa mulher, mas muitas vezes por falta de condições. E aí tem um estudo do CNJ, por exemplo, que fala que aproximadamente 5,5 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar não têm o nome do pai. Desculpa. Não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento. E acaba que não é só o nome do pai, né? Essa criança não tem afeto, não tem ajuda financeira, não tem o apoio, né? Essa mulher não tem o apoio do pai dessa criança, dos familiares do pai dessa criança. Então, é uma ausência que vai muito além só do nome na certidão, né? E aí é importante dizer que quando eu trago, né, e as pessoas que estudam, quando a gente fala dessa situação, dessa questão socioeconômica e racial, a gente não está querendo dizer que não tem momentos que a criança vai precisar ser afastada dessa família, ou que não tem situações graves, situações de violência, mas diferente do que o imaginário, né, do que as pessoas imaginam de uma maneira geral, essas situações de violência não são a maioria. Né? A gente vê muito a situação da família, essa condição social faz com que esse cuidado seja comprometido e essa criança acabe acontecendo um processo e muitas vezes o acolhimento institucional. Então, um dos maiores, no censo do Ministério Público, o motivo que aparece em primeiro lugar como motivo de acolhimento é a negligência. E a negligência acaba sendo um motivo, um conceito guarda-chuva, porque ele abarca várias situações. Né? E muitas vezes essa negligência, ela é uma negligência anterior do Estado, né? Porque essa família, geralmente, ela está ela acaba ficando sem
sem acesso a políticas de saúde, educação, assistência social, trabalho, lazer, né? E aí isso acaba comprometendo no cuidado. Por exemplo, tem um dado do IBGE que fala que das crianças das famílias mais pobres, 1/3 das crianças de 0 a 3 anos não consegue estar numa creche por falta de vaga. Então, essa mãe, né, essa família, que não consegue colocar essa criança na creche, não tem com quem deixar a criança, vai ter dificuldade em relação ao trabalho. Muitas vezes não tem uma rede de apoio que vai poder ajudar nesse cuidado. E sem trabalho vai comprometer o sustento, né? Então, é uma rede, né, de situações que geram muitas vezes a negligência. Mas essa negligência é anterior e muitas vezes o mesmo Estado que cobra da família também não se responsabiliza, né, pelo mínimo que tinha que ser fornecido a essa família. E aí é muito importante a gente pensar que quando a gente fala de criança, quando a gente fala de infâncias no Brasil, a gente está falando de infâncias diferentes, né? A gente pode pensar, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento, de quarentena, a realidade das crianças que são da classe média, e a realidade das crianças que estão na favela, né? Essas crianças que são de classe média alta, provavelmente, né, tem atividades, tem uma situação que é possível ficar em casa, tem brinquedos, pode falar com os familiares. Na favela, muitas vezes, a situação é bem diferente, né? Assim, por exemplo, a gente está vendo notícias de que tem lugares que não tem água, né? Então, numa pandemia que, além do isolamento, o cuidado primordial é poder lavar a mão, poder fazer higiene, tem lugar que não tem água, né? Álcool em gel nem todo mundo não é todo mundo que tem condição de comprar. Às vezes as pessoas moram em lugares que é um cômodo e que moram muitas pessoas, né? Então é difícil ficar o tempo todo mundo no mesmo lugar, né? Então é importantíssimo, né, o isolamento nesse momento. Todo mundo está ciente disso, mas a gente tem que saber também que tem realidades diferentes e aí seria importante o poder público pensar no que fazer em relação a essas realidades, né? Tem muita gente já se mobilizando, muitas campanhas em relação a produtos de limpeza, né, alimentos. Mas além da sociedade civil, né, o poder público também precisa se mobilizar. E aí, não dizendo que não sendo contrário ao isolamento, né, mas dando condições para as pessoas poderem fazer o isolamento. Mas aí essa diferença, né, que existe, essa diferença de realidades, ela vem desde da escravização, né, desde antes da lei de abolição, né, da escravização. E aí muita gente desconhece ou ignora o fato que desde essa época a realidade de pessoas negras e pessoas brancas foi bem diferente, né? As pessoas, quando deixaram de ser escravizadas,
elas não ocuparam os postos de trabalho que deveriam ter sido ocupados. Esses postos acabaram sendo ocupados por imigrantes, né, europeus, que foram incentivados a chegar ao país. Então, gente, depois eu vou lendo os comentários, tá? Porque senão eu vou desconcentrar aqui. Mas eu tô vendo aqui que estão chegando. Então, essas famílias, né, elas acabavam indo para as margens das cidades, dos campos, como não conseguiam trabalho, acabavam ocupando né, vivendo nas ruas ou ocupando postos, né, chamados subalternizados. E isso, infelizmente, foi se reproduzindo para muitas famílias desde então, né? Fora a oportunidade de escolaridade, que no começo do século XX era muito difícil, né? Que crianças e jovens negros pudessem estudar. E isso se deve também a teorias eugenistas, né? No início do século XX, que diziam que pessoas negras eram inferiores a pessoas brancas. E infelizmente, essas teorias justificaram o racismo, né, na época, e além disso, o mito da democracia racial. Apesar da evidente desigualdade, né, passava-se a ideia, inclusive teoricamente, né, alguns teóricos faziam questão de dizer que o país era um país miscigenado, que não tinha uma política de segregação como tinha nos Estados Unidos. Mas até mesmo essa miscigenação era baseada nessas teorias higienistas, né? Que precisava ocorrer a miscigenação para que a população se embranquecesse. Então, tudo isso foi gerando assim, uma continuidade na desigualdade, né, de oportunidades. E aí isso influencia, claro, diretamente na vida das crianças, né? Então, desde o início, né, final do século XIX, início do século XX, quando os acolhimentos institucionais aconteciam nas Santas Casas de Misericórdia, através da Roda dos Expostos, a população majoritariamente desses lugares eram crianças negras, né? E depois foram surgindo outras formas de acolhimento, né, ao longo do século XX, a partir dos códigos de menores, que tinham um caráter extremamente punitivo, tanto para criança e adolescente que cometesse algum ato infracional, quanto para os pais, né, que fossem considerados inaptos a cuidar dos filhos. Então, o público, né, que depois da metade do século XX, da segunda metade do século XX, foi o público das FEBEMs e FUNABEMs, também a maioria eram crianças negras e pobres. Em 90, né, com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia era exatamente romper com a doutrina da proteção irregular, né, e aí passou a ser a doutrina da proteção integral, rompendo com esse caráter punitivo e principalmente discriminatório em relação às famílias pobres. Só que o que é possível perceber mesmo 30 anos depois, né, do Estatuto, que é uma lei referência, né, uma legislação que é referência para o mundo, que tem uma subjetividade, que tem uma reprodução subjetiva das pessoas em relação às famílias pobres. Então, apesar do Estatuto deixar bem claro, né, que a questão financeira não é um impedimento para
para que a família fique com a criança ou adolescente, isso ainda perpetua né, a gente poderia dizer, no imaginário das pessoas, como se ser pobre, né, fosse uma desqualificação das famílias. Isso a gente vê em algumas falas, por exemplo, dizendo que a adoção pode ser oportunidade para a criança, de ter uma vida melhor. Claro que hoje, com a divulgação, a forma como vem sido trabalhada a adoção nas varas de infância, nos grupos de apoio, isso tem mudado, mas ainda tem muita gente que tem essa crença, né? E a adoção, na verdade, ela não é uma salvação, né? A adoção é uma medida, assim como a doutora Ângela Borges explicou muito bem isso na palestra dela da semana passada. A adoção, ela é uma medida, mas ela é a última medida que deve ser tomada, né? A intenção é que a criança possa ficar na sua família, se possível, e no caso desta impossibilidade, aí sim que a criança vai para adoção. Mas algumas vezes a gente percebe que a adoção tem chegado antes. A adoção é uma medida importante, mas ela não pode ser utilizada como o primeiro recurso. E aí tem uns dados importantes também para serem ditos, porque um dos motivos atuais de acolhimento de criança e adolescente, mas principalmente de criança pequena, tem sido o uso de drogas. Principalmente pela mãe, né, mas às vezes tanto pela mãe quanto pelo pai. E aí tem sido pensado muito sobre essa questão. Acho que algumas capitais no Brasil já passaram por momentos de ter que lidar e discutir sobre essa questão por divergências aí, né? Assim, algumas pessoas acham que essa criança tem que ser tirada na maternidade da mãe. Outras pessoas acreditam que tem que ser estudada a situação dessa mulher, dessa família. Então, desde 2013, por exemplo, aqui no Rio tem um fórum, que é Fórum de Maternidade e Convivência Familiar, que discute a situação dessas mulheres, exatamente porque estava acontecendo muitas vezes uma separação dessa mãe e dessa criança, levando somente a situação do uso de drogas em consideração, sem levar as outras situações, né, familiares, sociais. E aí, nesse sentido, a Fiocruz fez uma pesquisa em 2014 que é bem importante, porque ela mostra que essa questão do uso de drogas está vinculado a uma questão racial e social. Por exemplo, afirmando que 80% das pessoas que estão em cenas de uso, que foram pesquisadas em cenas de uso, 80% dessas pessoas eram negras. 57% dessas pessoas não tinham só até o ensino fundamental. E sem local de moradia, 39%. Então, isso já diz de uma baixa escolaridade, falta de habitação e a questão racial. E aí, em relação às mulheres, por exemplo, que são 40% desse público, das mulheres, 78% são negras, né, quase 80%. A escolaridade até o ensino fundamental, 85,54%. 45% sem local de moradia, 40% já tinham passado por alguma violência sexual, 50% engravidaram
46% passaram por uma ou até 4 gestações e 50% dessas engravidaram durante o uso de alguma substância psicoativa, principalmente o crack. Então é importante pensar que muitas vezes essas mulheres elas são olhadas somente como usuárias de drogas e pronto, né? E aí, vendo esses dados, a gente vê que tem, que além de ser, né, além de ter uma questão com o uso de drogas, elas passaram por situação de violência, tem baixa escolaridade, tem falta de habitação. E aí é importante a gente pensar também, porque tem uma preocupação com a criança que é fundamental, mas acaba que algumas vezes essa mulher ela é invisibilizada, né? Eu atendo casos, situações assim na vara da infância, por exemplo, que a mãe, de maneira recorrente, a mulher engravida, né? Muitas vezes esse filho acaba indo para adoção, e essa mulher ela só é visível quando ela tem um filho. Então ela passa um ano invisível para a rede, para o judiciário, e aí ela aparece de novo quando ela tem um filho. Então é importante a gente pensar, né, o que está acontecendo, que essas mulheres elas se tornam invisíveis para a rede, né? Tem uma preocupação com o filho, que é fundamental, mas e essa mulher, né? É a preocupação com essa mãe. E aí tem algumas iniciativas no país para lidar, né, com essa questão. Aqui no Rio, por exemplo, recentemente foi inaugurado a Casa das Margaridas. Já tinha acontecido uma iniciativa parecida, que era a Casa Elos, em 2017, mas fechou muito rapidamente. E aí agora a iniciativa retornou de novo e acolhe mulheres, tanto gestantes quanto mulheres que já têm uma criança, né, que recentemente tiveram um filho, com trajetória de rua ou com questão em relação ao uso de drogas. E aí iniciativas como essa são fundamentais, né, porque elas são... essa mulher vai ser vista para além do uso de drogas, né? Para além de ser considerada inapta a cuidar de uma criança, ela vai ser acolhida, ela vai ser escutada, vai ser dado a ela outras oportunidades, né? Vai ser dado um suporte. Então, eu acredito que iniciativas como essa sejam fundamentais para lidar com essa questão, para além só dos julgamentos morais, né? De dizer que essa mulher, de colocar rótulos, né, como drogada, viciada, cracuda, são coisas que a gente escuta. E não ver essa pessoa como, né, alguém com direitos e que tem tanto afeto pela criança como qualquer outra pessoa, né? Porque muitas vezes quem lida com essas mulheres acha que essa mulher ela é desprovida de afeto, por exemplo, né? Tenho certeza que quem tem filho não se imagina sem a criança, né? Assim, a criança sendo levada. E aí, por que a gente acha que uma mulher, porque ela tem uma questão com experiência com uso de droga, não tem afeto, né? E aí, no estatuto, o artigo 19, ele falava, vou dar uma lidinha aqui, ele falava que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
Esse artigo ele foi modificado em 2016 com o Marco Legal da Primeira Infância. E aí esse final, né, foi retirada essa questão das pessoas que fazem uso de substância entorpecente. E aí o final ficou: assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Muito importante essa mudança porque, primeiro que se a gente for pensar, a questão do uso de drogas, ela não é restrito à pobreza, né? Pessoas da classe média e classe alta também fazem uso de substâncias psicoativas. Mas por que esse controle, vamos dizer assim, só é em relação à família pobre? Né? E aí, se colocam que a criança não pode estar, né, com alguém que faz uso de substâncias psicoativas, você está né, as pessoas estão desconsiderando a possibilidade dessa pessoa parar o uso, a convivência de uma rede familiar que pode ser suporte para essa mãe ou para esse pai. Então, eu acho que essa mudança foi fundamental para não reduzir a questão do cuidado meramente ao uso ou não de droga. Mas que mesmo depois dessa mudança, a gente ainda vê muita visão estigmatizada em relação a essas pessoas. E aí é importante, né, pesquisas como a da Fiocruz, por exemplo, que você vai ver que essa questão do uso de droga não é só a droga em si, né? Tem uma questão social, racial, de gênero, interligada. Claro que não dá para, né, não estou dizendo aqui que uma criança tem que estar em situação de risco, de forma alguma. Muitas vezes esse afastamento é necessário. Mas não pode ser o único balizador. Até porque também tem uma responsabilidade. Muitas vezes essa mãe, ela chega na rede pelo judiciário. Então, ela foi aí negligenciada, né? Assim, os serviços não atuaram. E aí muitas vezes quando eu falo que o serviço não atuou, não é aqui julgando nem condenando o serviço, muitas vezes o serviço não tem condições, né? A gente sabe como que a saúde e a assistência, né, tanto aqui na cidade do Rio quanto em outros lugares também estão sendo bastante sucateadas. Então os profissionais não têm pernas para lidar com todas as demandas. Então, muitas vezes, essa mulher que poderia ter tido um acolhimento anterior, não tem. E aí, ela só vai conseguir ter acesso a algum recurso da rede quando ela chega no judiciário. E aí, outro conceito muito importante que eu acho para a gente pensar e que reflete muito a nossa forma política brasileira, né, é o conceito do Achille Mbembe de necropolítica, que é o conceito que diz do controle de vidas que seriam descartáveis, né, vidas matáveis. E aí o Achille Mbembe ele vai falar que algumas populações são submetidas a condições de vida que lhes confere o estatuto de mortos-vivos. Então, é isso que a gente vê em situações de extrema pobreza nas favelas, em situações de cenas de uso, né, de drogas que as pessoas comumente chamam de cracolândia. Essas condições de vida são negligenciadas, são reproduzidas e as pessoas continuam vivendo nessa, né, como se fosse dizer, uma subvida, né, assim,
vivendo essa necropolítica, sendo conduzidos aí por essa necropolítica, que infelizmente é o que faz o que tem feito a roda do capitalismo girar, né? E o Ashley Baby fala que a necropolítica ela é evidente nos países, né, que foram colonizados, que passam pelo racismo. E aí uma coisa que eu fui percebendo, né, ao longo do trabalho, principalmente com a pesquisa, é que os profissionais, de uma maneira geral, acabam reproduzindo essa lógica, porque a gente também não é levado a refletir, né? Então, passou a ser muito importante para mim entender que cada família não está ali à toa, né? Assim, claro que a gente avalia a situação de cada uma, né, individualmente, mas é importante também saber que muitas vezes a situação daquela família é muito parecida com outra e com outra, elas estão interligadas, né, e tem um motivo para elas estarem ali. Então acho que a gente precisa entender e que isso precisa ficar claro para a rede de proteção de um modo geral, né? Eu por muito tempo essa questão da raça, né, da cor das pessoas, era uma coisa que passava, né, sem eu dar a devida importância que isso tem, né, e entender que isso é um fator primordial em qualquer análise. Então, não é que as situações vão deixar de serem avaliadas individualmente, mas a gente não pode esquecer que tem uma estrutura que faz com que as mesmas famílias, desde lá das Santas Casas de Misericórdia, que eram os primeiros lugares, né, e outras entidades filantrópicas, que eram os primeiros lugares que acolhiam as crianças, desde essa época até hoje, são as mesmas famílias, as mesmas crianças e adolescentes que são acolhidos, né, oriundos dos mesmos lugares e das mesmas situações de precariedade. Estou aqui na minha colinha. Então, uma coisa que me perguntam muito também é pensar o que fazer, né, assim, diante disso. Eu acho que a primeira coisa é a gente tem que falar mais sobre isso, né, parar de fingir e parar de ignorar, né, que a questão racial e a questão de gênero estruturam a sociedade brasileira. Então a gente tem que falar disso incansavelmente, e eu tenho falado, acho que eu estou até monotemática, né? Algumas pessoas que já me viram falar em outros lugares vão falar, nossa, ela está de novo falando a mesma coisa. Eu estou de novo falando, porque eu acho que a gente tem que incansavelmente falar disso em todos os espaços, né? Na escola, na saúde, na assistência social, no judiciário. Além de falar, eu acho que experiências como da Casa das Margaridas aqui no Rio têm que ser reproduzidas e potencializadas. E, além disso, espaços de acolhimento familiar também, né? Para que outras pessoas possam ser implicadas nesse cuidado, né? O pai da criança, a companheira dessa mãe, outros familiares extensos, vó, avô, tio, tia. Então, que a família, de uma maneira geral, né, quando possível, também seja incluída nesse acolhimento. Quando não há condições, né, quando é uma situação de falta de moradia. E que os serviços, né, possam
possam ter condições de lidar com essas famílias antes que essas situações cheguem ao judiciário, né? Que seja possível um trabalho com essas famílias, de entender quais são as vulnerabilidades, a precariedade e poder lidar com essas situações para que esse cuidado com as crianças não seja comprometido, né? E que chegue a situação, e que se chegar ao judiciário, que chegue a situações que realmente necessitam, né? Que situações de violências ou outras situações de violação de direitos. Mas seria ideal, né, no mundo ideal, vamos dizer assim, que essas situações pudessem ser trabalhadas nos serviços da saúde, na assistência, na base, né, sem precisar chegar ao judiciário, né, porque muitas vezes essa situação chega ao judiciário sem antes ter tido alguma intervenção dos serviços básicos, né, dos serviços do território dessa pessoa. E muitas vezes porque não tem condições, porque os serviços estão sucateados, né, e aí algumas demandas escapam. Então é bem complexo, né, a questão. Mas eu acho que principalmente a gente precisa escancarar algumas questões, né? E acho que o racismo estrutural ele precisa ser escancarado, né? Porque ele já está escancarado nos nossos atendimentos diários. A gente vê qual é a cor das pessoas, mas a gente não lida com isso, então a gente precisa lidar. Bom, acho que o que eu tinha para falar, né, era isso. Quero ver se tem alguma questão. Vou chegar mais perto aqui, porque senão eu não enxergo. A Yasmin falou da questão do abastecimento de água, né, que é uma pauta que a gente tem que cobrar. A Ângela falando que a adoção não é caridade, né, isso é fundamental, né, Ângela, assim, que ainda tem pessoas que infelizmente acham que a adoção é caridade. E acham que as crianças, né, que estão no acolhimento, que são crianças que precisam da bondade, vamos dizer assim, né? E esse equívoco é importante também de ser esclarecido, né? Mais alguma pergunta? Estou tentando ver aqui quem entrou. Se ninguém perguntar, eu vou continuar falando.
E uma coisa importante também nessa questão das infâncias desiguais e da diferença de oportunidades, né? Que algumas pessoas colam no discurso da meritocracia. Então é importante a gente entender que quando a gente faz esse recorte histórico, falando da situação das crianças e adolescentes desde a época da escravização, né, não tem como a gente falar em meritocracia, né? Tem uma evidente diferença de oportunidades que tem que ser levada em consideração. Gente, eu acho que a questão do tempo também, né? Acho que já acho que não tem mais nenhuma pergunta. E aí eu acho que eu vou encerrar então. Agradecer mais uma vez o espaço da ANAM, dizer que obrigada, Yasmin. Dizer que é muito importante espaços como esse que a ANAM está fazendo, principalmente nesse período de quarentena. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de poder compartilhar. Agradecer a doutora Ângela Borges, Quibango, muito obrigada pelo convite, pela parceria. Doutora Estevam Silva. Obrigada aí, Yasmin, pela mensagem, pelo apoio. E deixa eu ver aqui, a Ângela mandou. A Ângela está falando aqui que vai ficar essa live ela vai ficar como arquivo, fica na página da ANAM, né? Então, quem quiser depois falar para outras pessoas, vai ficar disponibilizado para ver. Então tá, queria agradecer mais uma vez, foi muito bacana poder compartilhar com vocês, e qualquer coisa eu estou disponível também, né? Para tirar dúvida, pode me adicionar ou mandar mensagem pelo inbox, né? Ou colocar aqui nos comentários. Acho que o comentário fica aberto também, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, só falar, tá? Então tá bom. Abraço para todo mundo, fiquem em casa quem puder, se cuidem e até a próxima.